Muito bem. Boa noite, pessoal. Pessoal, então nessa aula nós vamos ver a questão os conceitos fundamentais, né, para a gente começar os nossos estudos em mecânica dos fluidos. Esse é um assunto do capítulo 2 do nosso livro texto, né? Então tudo que tem aqui está lá, vocês podem ver lá depois, né? Muito bem. Então vamos começar aqui, ó. O primeiro conceito é sobre a hipótese do contínuo, né? Eu vejo que tudo que a gente vai tratar, toda essa teoria que está aí no livro de Mecânica dos Fluidos, ela está baseada em cima da hipótese do contínuo, né? Que é isso, né? A gente sabe que a matéria, ela não é exatamente contínua, né? Quando a gente começa a, a ir para escalas menores, né? Nós chegamos a um ponto que observa-se que existe a matéria ela é discreta, né? Ela é formada por átomos, por moléculas, né? Que existe uma distância média entre esses átomos e moléculas, né? Dependendo do material, dependendo das condições, né? De pressão, temperatura, pode variar essa distância, mas a questão é essa, né? Então que existe a rigor, sim, essa distância média, né? Então, que de fato a rigor os meios não são contínuos. Mas, para nossas aplicações macroscópicas, em toda a nossa análise macroscópica, a nossa percepção, né, macroscópica das coisas, sim, os meios são contínuos, né? Inclusive, só se descobriu que os meios não são contínuos devido ao avanço da ciência e o uso de microscópios e outros instrumentos que permitiu que, né, outros tipos de experimentos possibilitou o homem descobrir que o meio não é contínuo, mas pelo menos para nossas análises de engenharia mecânica, nós sempre vamos considerar que os meios são contínuos, né? Essa figura está no livro ali, né? Então essa figura demonstra isso, né? Que a gente começar a dar um zoom aí em determinado elemento, né? A gente vai ver que esse elemento é formado por muitos elementos distintos, né? E então existe um limiar, né? Existe uma escala abaixo da qual, né, a matéria já não se comporta como meio contínuo, né? Esse diagrama aqui, ele tenta representar isso, né? Veja que é o diagrama da definição de massa específica ali, né? Tem um delta M sobre um delta V, né? E a partir de um determinado delta V linha, né? Ou seja, a partir de um volume crítico, acima desse volume crítico, né? Já temos aí uma média no valor da massa específica. Abaixo desse volume crítico, né? Começa a ter uma variação da massa dentro desse volumezinho, né? Indicando então que ora tem mais, ora tem menos massa, né? O que indica que o meio de fato não é discreto. Mas, não só para a gente ter essa noção aí, né? Nas aplicações da engenharia, essa situação crítica ocorre em condições muito extremas, né? Pouco convencionais, né? Por exemplo, né? Na indústria aeroespacial, né? Então, à medida que um foguete, uma espaçonave, ela começa a subir na atmosfera, quando chega lá perto né, de sair fora da atmosfera, o ar, né, ele é tão rarefeito, as moléculas tão afastadas uma das outras, né, que mesmo um objeto de grande escala, como um foguete, uma espaçonave, ele vai perceber, né, vai sentir essa variação no comportamento do meio ao qual ele está imerso, né? Então, e aí é preciso algumas tratativas mais específicas para as situações, mas são condições muito específicas, né? Na verdade, no problema da engenharia mecânica, né, nessa questão do lançamento de veículos espaciais, na verdade, é um problema que acaba sendo reduzido, né? Porque
num foguete, por exemplo, à medida que o ar fica mais rarefeito, ele reduz a força de arrasto, né? Então, neste aspecto, é um problema que vai, na verdade, cada vez se tornando menor, né? O problema é que, quando o ar fica mais rarefeito, diminui, por exemplo, a força de sustentação, né? Mas isso, então, para uma aeronave, né? Para uma espaçonave, né? Uma espaçonave que ela é propelida por foguetes, né? Então, a rigor, ela é projetada para se deslocar num ambiente onde ela não precisa de sustentação baseada no meio onde ela se desloca, né? O próprio empuxo dos motores do foguete que vai promover a sustentação dela, né? E não o efeito de sustentação como nas aeronaves. Mas isso são situações bem específicas, né? Ok? Do modo geral, então, nós vamos sempre considerar que os meios são contínuos. Um outro conceito bem importante, que é o campo de velocidades, né? Isso aqui é muito importante nós termos em mente, né? Então, já mostrando diretamente aqui nos slides para vocês, exemplos de campos de velocidade, né? Então, veja que é uma determinada região do espaço, né? Então, todos eles aqui, aliás, três aqui representações de 2D, né? Bidimensional, e essa outra aqui de baixo, né, desse rotor de uma bomba, né, que aqui é uma representação tridimensional, mas a ideia é essa, que é um campo de velocidade, seria esse ambiente, essa região do espaço onde existe onde está descrito, né, como acontece a distribuição da variável velocidade, né, do vetor velocidade. Né? Então veja que esse aqui do meio, por exemplo, né, tem esse campo de velocidade que nas diferentes regiões desse diagrama aqui, ele está mostrando a direção dos vetores velocidades aqui, né? E a variação de cor indica a magnitude dessa velocidade. Né? Então, por exemplo, podemos ver aqui nessa parte superior central que existe uma rotação, né? Um escoamento rotacional. Depois, mais ali embaixo, perto das extremidades, né? Também existem recirculações, né? Ok? Então, por exemplo, isso aqui é um problema de uma cavidade, né? Então, todas as paredes aqui nas laterais e inferiores são paredes estacionárias, e a tampa dessa caixa aqui, ela está se movendo, né? Por isso que tem uns vetorzinhos em cor avermelhada, está indicando que existe uma velocidade maior ali. Então, a tampa deslizante, e essa tampa deslizante, ela transfere quantidade de movimento por difusão, né? Difusão de quantidade de movimento, e aí promove induz a movimentação desse fluido, né? Que no primeiro momento estava parado, e ele começa a fazer um escoamento aqui rotacional, né? Ok? Aqui outro embaixo também, outro, né, movimento aqui, que indica duas recirculações, e né, as cores mais para o vermelho são maiores velocidades, mais para o azul são as baixas velocidades. Né? Então aqui também nesse tridimensional, né, a gente pode ver os vetores aí nas três direções do espaço, né? Ok? E aí um campo de velocidades ele é descrito como uma função matemática, né? Então, por exemplo, temos aqui a função v, né? V de x, y, z e t, né? Então temos para cada uma desses campos que estão nas figuras aqui, vai ter uma função matemática que vai descrever, né? Que vai dizer que em cada posição do espaço desse campo a velocidade é de tanto, né? Existe o valor de tanto. E então isso tem a forma genérica, mas ainda então, como a velocidade é um vetor, né? Então essa função vai ser uma função vetorial. E se ela é uma função vetorial, ela pode ser decomposta, né, numa função de três termos, né? Três parcelas dessa função, cada uma representando as componentes da velocidade nas três direções do espaço. Então, nós vamos ter uma função de u, uma função de v
e mais uma função de W, certo? E ainda, né, não, claro, entendendo aí que só a função de U, ela vai ser função de Y, X, Y, Z e T. V também vai ser uma função de X, Y, Z e T. E W também uma função de X, Y, Z e T. E, claro, se estamos tratando de um campo de velocidade, né, bidimensional, então vai ter só duas componentes, né? A terceira componente não vai existir, ok? O que é um campo? O que é um campo? De modo geral, né, o que é um campo? Campo é um conceito matemático onde as propriedades da matéria podem ser descritas conforme um sistema de coordenadas espacial. Diversas propriedades podem ser descritas por meio de um campo, tanto as vetoriais quanto as escalares. Portanto, podem haver campos de velocidade, de massa específica, de pressão, de temperatura, de tensão e etc. Quando as propriedades de um escoamento não variam com o tempo, o escoamento é chamado de escoamento em regime permanente. Já quando as propriedades variam com o tempo, ele é dito em regime não permanente ou regime transiente. Então, temos aqui uma função genérica, né, esse deta dt, onde eta é uma propriedade qualquer, mas então se essa função que descreve um determinado campo, né, e onde esse campo descreve a distribuição dos valores de uma determinada propriedade, né, se essa função, né, a derivada dela no tempo, né, deta dt igual a zero, então nós estamos dizendo que trata-se de um campo em regime permanente, né? Ou seja, quer dizer que essas propriedades distribuídas ao longo deste campo, elas não variam com o tempo, né? As propriedades podem variar com a posição, mas não variam com o tempo. Então isso é um regime permanente, né? Por exemplo, ali, ó, temos uma função do campo de distribuição de massa específica ali, ó, né? Então, se o dρ dt é igual a zero, né, um exemplo aqui do regime permanente. Ou mesmo a velocidade, né? Se a função lá, a velocidade, né, a derivada dv dt for igual a zero, então esse campo está no regime permanente, e aí veja que ele fica em função somente das variáveis espaciais, né, x, y e z, ok? Então, como eu comentei, esses campos eles podem ser uni, e tridimensional, né? O que é um campo unidimensional? É um campo de velocidade onde a variável velocidade ela só varia em uma dimensão, né? Então, ela só varia em uma dimensão. Ok? Veja, é importante fazer um comentário aqui, ó. Se o campo de velocidade, vamos falar da velocidade, né? Propriedade de velocidade, que em geral é o que mais nos interessa nos estudos de mecânica dos fluidos, né? A propriedade de velocidade. Se o gradiente de velocidade é zero, né, nas três direções, ou seja, se a velocidade não varia nas três direções, isso significa uma coisa, quer dizer que o fluido está parado? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Então, uma situação é sim, né? Então, aí nós caímos na situação da estática dos fluidos, né? Se o gradiente de velocidade é zero nas três direções, em uma situação nós podemos cair na situação da estática dos fluidos, ou seja, a velocidade é zero em todas as direções, e se é zero em todas as direções, então não existe gradiente de velocidade. Mas pode haver uma situação onde o gradiente de velocidade é zero e o fluido não estar estático? Pode. É o que nós chamamos de escoamento uniforme, certo? O que é escoamento uniforme? Por exemplo, é um escoamento que ele tem uma única direção, né? Ele tem uma única direção
e ele não varia. Por exemplo, o vento em altas altitudes, né? Nós pegar um vento em altas altitudes, longe do chão, né? E vai ter uma região, então veja que é uma região, não é toda, né? Vai ter uma região dessa massa de ar, né? Desse vento, desse atmosférico, onde dentro dessa região todas as camadas de velocidade são paralelas, né? Certo? O fluido está andando de forma uniforme, certo? Então, existe velocidade U. A velocidade U, por exemplo, ela não é zero, ela existe. Só que ela não varia ao longo do eixo X, ela é uniforme. E, por ser um escoamento uniforme, também não existe gradiente de U no eixo Y e nem no eixo Z, certo? Então, imagine isso, né? Imagine um monte de gente, uma multidão andando na rua, na mesma direção, todo mundo com a mesma velocidade, né? Um pelotão de soldados. Um pelotão de soldados andando na rua, na mesma direção, todos com a mesma velocidade. Isso é um exemplo de um escoamento uniforme, né? Admitindo que cada soldado é uma partícula fluida, então não existe variação de velocidade entre os soldados, na direção para onde eles estão indo, e nem na direção transversal de onde eles estão andando. Entenderam isso? Então, isso é um escoamento uniforme, né? Que não existe gradiente de velocidades em nenhuma direção, mas ele não é um fluido estático. Não é um fluido estático, ok? E nas duas situações, tanto na estática dos fluidos quanto no escoamento uniforme, o fato de não existir gradiente de velocidade também significa que não existe tensão de cisalhamento em nenhum ponto deste escoamento, né? E também a pressão é uniforme, a pressão é igual em qualquer ponto desse escoamento, ok? Então são duas situações aí que pode não existir gradiente e não existir gradiente e ter velocidade, né? E ter a velocidade, muito bem. Então é isso, né? Então, só que veja que bom, a função também não vai ser zero, né? Então, o campo de velocidade do escoamento uniforme é simplesmente o U, né? Só vai ter uma componente U, né? Se o sistema de coordenada, né, estiver alinhado com a velocidade, né? Se o eixo X do sistema de coordenadas estiver alinhado com a velocidade desse escoamento, então ele vai ter a função velocidade dele só vai ser composta pela componente U, né? Só isso, porque ele não vai variar, não vai haver variação dessa velocidade. Ok? Muito bem, mas vamos voltar aqui às questões onde existem, né? Então a gente precisa estudar os fenômenos onde nós estamos interessados, eles ocorrem onde existem os gradientes de velocidade. Então é isso que nós temos que entender e estudar. Então, por exemplo, esse desenho aqui, ó, que está mostrado, ele é um desenho de uma tubulação, né? Tem um escoamento de um fluido dentro de uma tubulação. Só que veja o seguinte, ó, essa tubulação ela está sendo representada por um sistema de coordenadas cilíndricas, né, e não cartesiano. Veja aqui, ó, nessa etapa inicial aqui, à esquerda da tubulação, nós temos um perfil de velocidade. Ó. Veja que a velocidade U, né, que é na direção X, existe então essa componente U, e ela varia só com o raio. Né, ela varia com o raio. Né, então ela é velocidade máxima no centro e velocidade igual a zero na parede, né, certo? No raio máximo. Ok? Então veja que o raio é uma dimensão e a velocidade só varia com o raio. A velocidade, veja que ela não varia, né? Veja que o perfil de velocidade, esses três perfis de velocidades, eles são constantes, ó, eles não variam ao longo de x, certo? Portanto, quer dizer que não existe gradiente de velocidade na direção x. Observamos também que um tubo concêntrico não vai haver variação de velocidade ao longo
da dimensão θ, né, do ângulo θ, dessa dimensão θ. Também não vai haver gradiente nessa dimensão. E só há variação du na dimensão r, na dimensão do raio. Então ele só varia em uma dimensão, então ele é unidimensional, ok? Já se a gente pegar o lado direito da tubulação, veja que ele está variando o diâmetro, né? À medida que o escoamento avança no eixo X, o diâmetro vai aumentando da tubulação. E veja que à medida que vai aumentando o diâmetro, o perfil de velocidade vai modificando, vai ficando mais achatado. E mais à frente nós vamos ver por que ele fica achatado, né? Que ele fica achatado porque ele precisa respeitar a conservação da massa, né? Ok? Mas isso a gente vai ver depois. A questão aqui é essa agora. Veja que, então, nessa lado direito, a velocidade está variando agora tanto na dimensão r, no raio, quanto na dimensão x. Então, por isso, essa região aqui, à direita, é uma região de escoamento bidimensional, né? Um campo de velocidades bidimensional, porque varia nas duas dimensões. Ok? E aqui embaixo tem a função da componente U, né? E depois a gente vai ver lá no capítulo 5, né, a forma, a formulação diferencial, que nós já vimos na primeira aula, né? A formulação diferencial. Então, esse é um dos tipos, né, uma das problemas clássicos da mecânica dos fluidos, onde existe solução analítica, né? Então, nós podemos aplicar aqui as equações que descrevem os escoamentos, simplificar essa equação para esse caso específico e resolver a equação diferencial e obter, portanto, a equação que descreve o campo de velocidade, né? Então, essa equação U aqui é a equação que descreve o campo de velocidade nessa região aqui onde o escoamento é unidimensional, de unidimensional. Ok? A gente vai ver mais para frente também. Aqui outras figuras mostrando também campos de velocidade bidimensional, né? Então esse de cima aqui, né, à esquerda, é o bidimensional. Então a gente está vendo ali, né, aquelas flechinhas, né, indicando as direções. Podemos ver né, a direção do escoamento nas diferentes regiões desse diagrama. E as cores indicam a magnitude do vetor velocidade, né, o valor da velocidade, o módulo da velocidade, né? Então veja que nessa parte avermelhada é onde estão as maiores velocidades, né? Em amarelo, velocidades medianas, em azul, nos cantos, né, estão as velocidades mais baixas. Veja que a gente já consegue aqui perceber, por exemplo, aonde que é a entrada, né? Então o fluido entra, a entrada, isso aqui é um volume de controle, né? Então aqui um outro conceito também que a gente viu, né, que é o volume de controle. Então aqui a entrada do volume de controle nessa região inferior, né, até pela direção dos vetorzinhos que a gente pode ver, e a saída nessa região superior à direita, né, certo? E todo o resto aqui, ó, é parede com velocidade zero, certo? Veja que nos cantos aqui, ó, existem recirculações, né? O escoamento aqui, ó, na parte amarela está vindo nessa direção aqui, só que como aqui nessas paredes no canto a velocidade é zero, essa porção de fluido, de escoamento, acaba induzindo recirculações nos cantos. Mesma coisa neste outro canto aqui, ok? E aqui essas outras duas figuras são representações de campos de velocidade tridimensionais, né? Muito bem, só deixa eu ver que está dando tudo certo. Tá, né? Parece que está gravando certinho. Muito bem. Aqui outros conceitos que a gente precisa ter em mente também, né? Que é o conceito de linhas de tempo, trajetórias, linhas de emissão e linhas de corrente. O que são todas essas linhas aí, né? São linhas que nos ajudam a tentar descrever e entender melhor o comportamento dos fluidos, né? Porque, vejam, os fluidos, de forma geral, nós não vemos os fluidos, né? O ar, por exemplo, ele é invisível, né?
Existe uma série de escoamentos acontecendo ao nosso redor, né, lá fora, né, com o vento acontecendo. Então tem um monte de coisa acontecendo, de movimento do fluido, mas a gente não enxerga nada disso, né? Então, como que a gente pode analisar o escoamento dos fluidos, entender como que o fluido se comporta em determinadas condições, né? E por que entender e analisar tudo isso? Para podermos prever, né? Então, o engenheiro está sempre preocupado com isso, com tentar prever os escoamentos, prever o comportamento do escoamento dos fluidos, né? Porque é somente eu conseguindo prever de alguma forma o comportamento do escoamento que eu vou conseguir projetar coisas, né? Então, veja, todo esse estudo da aerodinâmica, né? A aerodinâmica, seja para, né, aeronaves, para veículos automotores, para a geometria de um prédio, de um arranha-céu, né, de uma ponte, né? Tudo isso precisa de uma avaliação do escoamento do fluido ao redor dele, né? Pilares de pontes, tem uma série de situações de engenharia que o engenheiro precisa saber como que ele precisa prever como que o escoamento do fluido vai interagir com aquela superfície, com aquela geometria, né? E que forças vão surgir dessa interação para que o engenheiro possa dimensionar da devida forma, né? Da forma mais precisa possível aquele equipamento, aquele objeto, para que a função desse objeto, desse equipamento, tenha o resultado mais satisfatório possível. Então, nós precisamos observar, compreender, modelar e prever os escoamentos para podermos justamente projetar, dimensionar e desenvolver esses equipamentos e todos os mais utilidades da vida humana, né? Ok? Só que, então, essa é a questão. Para a gente compreender o comportamento dos fluidos, poder modelar e prever, nós precisamos descrever o escoamento do fluido, certo? E como que podemos descrever? Então, essas linhas aí que a gente está vendo, linha de tempo, trajetória, emissão e movimento corrente, são ferramentas que ajudam o engenheiro a descrever melhor os escoamentos, certo? Então é para isso que serve tudo isso aí, para a gente tentar descrever melhor, entender melhor e prever melhor, predizer melhor o comportamento dos fluidos, ok? Então, por exemplo, a primeira aqui é a linha de tempo. O que é a linha de tempo? Então, imagine, o pessoal desenvolveu uma técnica, né, que é uma linha de fumaça, né? O pessoal desenvolveu um gerador, que é um sistema que meio que queima de forma, ele aquece, meio que queima parcialmente um óleo e gera fumaça, né? E aí essa fumaça ela é injetada de forma controlada através de mangueirinhas, né? E até umas fitinhas lá, umas mangueirinhas, certo? A pessoa consegue controlar a injeção de fumaça dentro de um escoamento de ar, né? Então está, né, indicado nessas figuras, que, ó, essa aqui de baixo, por exemplo, ó, escoamento dentro de um duto. E aí o pessoal colocou uma mangueirinha ali, que tem os furinhos e tem a fumaça lá dentro. Então, dentro de um determinado período de tempo, o pessoal solta uma linha de fumaça. Solta uma linha de fumaça. E aí essa fumaça vai sendo carregada pelo escoamento, certo? Periodicamente é soltada uma linha de fumaça e essa linha de fumaça vai, né, sendo carregada pelo escoamento, e veja aqui embaixo que já fica bem evidente a distribuição de velocidade ao longo do raio aqui, né? Certo? Conforme aquele desenho que a gente viu antes, né? Então fica evidente aqui que a velocidade é zero na parede e máxima no centro, né? E veja que uma tubulação tem um período de desenvolvimento do escoamento. Logo no início aqui, ó, nós consideramos que o escoamento é uniforme, como eu falei antes. Por que é uniforme? Porque todas as velocidades U são iguais, né? Só que à medida que ela entra no escoamento, vai mudando, ó. Então vai se diferenciando, né, as velocidades em cada camada aí. Aqui em cima a mesma coisa, né? Tem um funil aqui, né? Um funil aqui que o pessoal deu uma fumegadinha de fumaça ali, e essa fumaça foi
inclusive ela foi sendo distorcida ali, estão prevendo isso, ela foi sendo distorcida ali ao longo do tempo, né? Então dá de indicar bem, então isso é a linha de tempo, né? A gente vai vendo ao longo do tempo a evolução daquele escoamento. Aqui também outras situações aí, né? Aqui umas figuras mais bonitas, já mais modernas aqui, né? De túnel aqui o Fusquinha no túnel de vento, né? Então também ali, ó, como eu falei, o gerador de fumaça libera fumaça no escoamento, né? E aí, aqui no escoamento laminar, mais em seguida a gente vai falar sobre isso, que é o escoamento laminar, e fica evidente que o comportamento do escoamento, né? Inclusive a iteração do escoamento em cima da geometria do Fusquinha aqui, ó, certo? Perceba que atrás do Fusquinha se torna aqui um escoamento bagunçado ali, ó, certo? E na frente, até ao redor do Fusquinha, até determinado momento, o escoamento ele se dobra, ele se deforma, né? Mas tem ainda uma certa ordem, né? Uma certa ordem, apesar de ser distorcido, deformado. Mas quando ele passa de um determinado ponto ali da parte traseira do Fusca, ele bagunça o escoamento, né? Ele está uma transição ali para o escoamento turbulento nessa região de esteira. Ali em cima um túnel de vento modernoso ali, né, já com as linhas ali coloridas, né, pessoal, algum efeito de jogo de luzes ali que a fumaça refletiu as luzes e tornou ela colorida, né? Então ficou bem bacana esse jogo de luzes no túnel de vento aqui. E à esquerda aqui, na verdade, as linhas de emissão sendo reproduzidas num computador, né? Então, como a gente comentou lá na primeira aula, né, existem os métodos numéricos e computacionais, que são métodos que permitem a solução das equações diferenciais, né, a formulação na forma diferencial, permitem essas soluções numéricas, e então essas soluções numéricas proporcionam que a obtenção do campo de velocidade, das equações que descrevem o campo, né? E a partir de tendo em mãos essa função que descreve o campo de velocidades, então é possível fazer uma série de derivações e obter as equações que descrevem essas linhas de emissão, linha de corrente, né? E a trajetória, ok? Esse comentário ali é bem importante, né? Então veja, nós estamos vendo aí escoamentos em regime permanente, ok? Onde, num regime permanente, as linhas de emissão, linha de corrente e trajetória, elas são iguais, elas se confundem, elas são sobrepostas, é a mesma coisa, tudo a mesma coisa, no regime permanente, ok? Então, aí só para você... Então, veja que é uma técnica de visualização do escoamento que a gente começa a entender, né? Como é que se comporta um escoamento ao redor de determinadas geometrias. Essa figura do meio embaixo mostra o escoamento, a interação do escoamento com um pilar ali, como se fosse um pilar de ponte, né? Todo mundo acho que já subiu em cima de uma ponte e olhou para baixo lá no pilar e observou alguma coisa parecida com isso, né? Certo? Se não fez isso, não teve infância, né? Ok, pessoal? Mas a questão é essa, né? Todo mundo já deve ter observado alguma situação dessa daqui. E nesse caso aqui, esses vórtices aqui indicam uma transição para escoamento turbulento. E isso aqui, a rigor, na verdade, não é bem permanente, porque esses vórtices ele vai ficar dançando aqui de um lado para o outro. Vai ficar dançando de um lado para o outro aqui, né? Mas é uma transição para turbulento. Essa parte mais organizada, ali sim, ela está mais próxima do escoamento permanente, né? Ok? Muito bem. Só que, veja, tudo isso é um escoamento permanente, que se aproxima do permanente, né? Onde todas essas linhas se confundem. Só que agora nós temos aqui, né? Eu achei só essa figura lá do livro, num escoamento transiente, onde então a trajetória, linha de emissão, linha de corrente não são mais sobrepostas, elas são uma diferente da outra. Então aí o caso de uma mangueira d'água de jardim, né? Todo mundo também já teve essa experiência, né, de brincar com a mangueira de jardim.
ficar fazendo um zigue-zague na água ali, né? Então aqui já fica bem mais evidente a diferença, qual a diferença entre linha de emissão e trajetória, né? A linha de corrente que não tá mostrada aqui, né? Então veja o seguinte, que a trajetória, né? Quando a gente fala trajetória, lembre lá da primeira aula que a gente falou, né? Da a abordagem, a descrição lagrangiana e a descrição euleriana, né? A descrição lagrangiana é a descrição que acompanha uma partícula, né? Acompanha a trajetória de uma partícula. No caso do fluido, a gente vai falar de uma partícula fluida, né? Certo? Então, em um determinado instante de tempo, a mangueira está numa posição e ali saiu uma partícula de fluido, de água. Né? E uma vez que ela saiu com aquele vetor velocidade, ele não vai mudar mais. Né? Ele vai, inércia, né? É a primeira lei de Newton, lei de inércia, ele vai se manter com aquela mesma trajetória, né? Não vai mudar a trajetória dele depois que ele saiu da mangueira. Então veja que a trajetória, né, da partícula fluida, ela é reta, uma linha reta. Né? Então aqui as diferentes partículas fluidas à medida que a mangueira se mexe. Certo? Já a linha de emissão é a linha formada pelo movimento do ponto emissor, o ponto emissor do escoamento, né? Então, ali sim, a linha de emissão começa a fazer um zigue-zague, né? E a linha de corrente, né? Tem uma regra da linha de corrente que é o seguinte, duas regrinhas, né? Que a linha de corrente, ela é sempre tangente ao vetor velocidade, certo? E também, através de uma linha de corrente, não existe fluxo de massa, né? Então, não existe nenhuma velocidade que atravessa a linha de corrente. A linha de corrente é sempre tangente ao vetor velocidade, né? Então, eu faço a pergunta, olhando para essa figura, como que a gente descreveria as linhas de corrente? Né? Então, assim, olhando para aquelas trajetórias das partículas, eu suponho que as linhas de corrente seriam paralelas, né, tangentes aos vetores de velocidade dessas trajetórias ali, né? Certo? Então teríamos várias linhas de corrente também distribuídas ali, né? Ok, pessoal, só para ficar claro aí, né? Então todas essas técnicas, né, para tentar descrever melhor os escoamentos. Muito bem, então a gente viu aqui, ó, essas aqui são técnicas experimentais, né? Experimentais e numéricas ali, né? Mas principalmente aqui experimentais de visualização do escoamento. Então, mas por exemplo, essas linhas aqui, ó, do método numérico, como que foi formada essas linhas aqui no método numérico, né? Lá no computador. Tudo vem de equações matemáticas, né? Então tá aqui, ó. Essas aqui são todas as derivações que permitem descrever, né, ou gerar essas linhas, né, as trajetórias, linha de emissão, linha de corrente, ok? Só que para que seja possível gerar essas linhas, primeiro é preciso ter em mãos a função do campo de velocidade. A função matemática que descreve o campo de velocidades. E esse que é o grande problema da mecânica dos fluidos. Né? Como obter a função que descreve o campo de velocidades. Como eu falei na primeira aula também, uma vez que nós modelamos o escoamento, né, com a formulação diferencial, né, a gente pode modelar qualquer problema, né, modelamos ele com as equações diferenciais. O problema é obter a solução das equações diferenciais. Porque a solução das equações diferenciais é justamente as funções que descrevem os campos. Né? Os campos de velocidade, campo de pressão, campo de massa específica, tudo isso. Então, como eu falei também, a literatura cada vez afirma mais isso, né? Que em torno aí, né, aproximadamente somente 10% dos problemas de engenharia são possíveis de resolver com as soluções analíticas, né? Aqueles métodos de integração, de solução das equações diferenciais que a gente aprende lá no cálculo. Só 10% dos problemas da mecânica dos fluidos nós podemos resolver com isso, né? E que são principalmente aqueles problemas clássicos, né? Ok? Que já estão resolvidos, né?
90% dos problemas de engenharia de mecânica dos fluidos só é possível resolver as equações diferenciais através dos métodos numéricos, né? E aí, como eu comentei, isso aí é um mundo à parte também, né? E é preciso estudar a fundo isso, são diversas as técnicas, né? Seja partindo da discretização do domínio, né? Para a conversão dos termos das equações diferenciais em equações algébricas, acoplamento de todas as equações dos volumes adjacentes, né, a adequação lá do sistema de equações que será formado, a melhor escolha, a implementação do melhor solver, né, que vai resolver numericamente o sistema de equações algébricas, né, resultantes. Então, assim, são muitas técnicas que existem, né, isso aí é um outro campo de estudo e quem tiver interesse pode se especializar nisso, é muito interessante e é um campo fortíssimo da engenharia mecânica e que só cresce, né? Com a disponibilidade cada vez maior de capacidade de máquina, né? De capacidade de processamento e memória dos computadores, então cada vez está mais em evidência o uso das técnicas computacionais para a solução de problemas da mecânica dos fluidos. Ok? Então aqui só para também mostrar para vocês que é possível fazer gerar essas linhas aqui que descrevem, né, as diferentes formas de descrever o escoamento dos fluidos, né? Então, uma vez obtendo as funções que descrevem os campos das propriedades de velocidade aqui especificamente que está mostrado, a gente pode, né, fazer tudo isso daí. Então, por exemplo, aqui a linha de corrente, né, por definição, dy dx é igual à razão entre a componente v sobre a componente u da velocidade, né? E se eu resolver isso aqui, então eu vou ter uma equação que me descreve as linhas de corrente do escoamento. A própria velocidade u, né, a gente sabe que a velocidade é derivada da posição com o tempo, né? Então, u seria dx dt. Então, se eu fizer integrar essa equação diferencial, eu vou obter a trajetória da partícula, eu vou obter a formulação lagrangiana, né? Integrando esse dx dt igual a u, dy dt igual a v, integrando isso daqui, eu vou ter a descrição da trajetória de uma partícula, eu vou ter a descrição lagrangiana do negócio aí. E assim por diante, ok? Então, por exemplo, ó, aqui ó, o carro do Fórmula 1, ó, essas linhas que estão representadas aqui, isso aqui é a trajetória. Né? Então, o cara que está fazendo análise lá no software de simulação numérica, ele tem uma opção lá que ele seleciona e ele consegue pegar aí demonstrar, pegar determinadas partículas fluidas e descrever qual é a trajetória dessas partículas, né, de várias partículas, e aí resultou nessas linhas aí. Então, veja que dá de ver bem interessante aqui, né, a trajetória, né, ou seja, a trajetória indica como que o fluido interage com a geometria. E isso, portanto, permite o engenheiro observar em que regiões vai ter mais influência ao arrasto aerodinâmico, né, onde se pode melhorar, suavizar as superfícies para que reduza esse arrasto, por exemplo, né? No caso de aeronaves, né, como que a gente pode maximizar a força de sustentação e assim vai, né? Ok? Muito bem, campo de tensão, outro conceito importante de entender. Deixa eu ver uma coisa aqui. A princípio está ok. O campo de tensão, né? Então, o que é tensão? Vocês já viram esse conceito, que é tensão lá em mecânica dos sólidos, então o conceito é o mesmo, né? O mesmo conceito de mecânica dos sólidos é aplicado à mecânica dos fluidos, né? Então, a tensão normal é aquela componente, olha aqui, ó, pegando esse desenho aqui, que tem uma força, né? Uma força ΔF em cima de uma determinada área ΔA, né? Uma força qualquer. Essa força qualquer vai ter uma componente normal à superfície, essa área, e uma componente
tangencial, uma componente transversal ou tangencial, né? Certo? Então, essa componente normal da força dividido pela área ΔA vai resultar na tensão normal. Essa componente tangencial dividido pela área vai resultar na componente tangencial ou cisaliente, né? Então, toda aquela força que é tangencial, né, ela está no sentido de cisaliar, né? Cisaliar, então, essa superfície, então, é isso que define a tensão de cisalhamento. E aí, se a gente pegar esses deltas ali, né, no limite dos deltas tendendo a zero, né, o delta da área tendendo a zero, então essa é a definição de tensão. Eu vejo que tensão é uma propriedade intensiva, né, que não depende da dimensão, é uma propriedade pontual, né, matemática pontual. Ela é física também, né, mas ela é pontual, né, é uma propriedade pontual, certo? E aqui, ó, nós temos esse elemento diferencial, onde ele demonstra aí, né, a atuação de todas as tensões existentes em cima de um elemento diferencial, um cubo diferencial em coordenadas cartesianas, né, certo? Então veja ali, e aqui agora fica evidente para a gente essa entidade matemática chamada tensor. Nós temos aqui o tensor tensão, né? E existe a entidade matemática vetor, né? Que seria o vetor é uma coordenada, basicamente, né? A coordenada tridimensional. E tem essa outra entidade que é o tensor, né? Que é essa matrizinha aqui, ó, né? Que ela nos informa, né? Ela nos informa os valores, né? Das tensões existentes em cima de um elemento diferencial. Então, nós, em cima do diferencial, descrito em coordenadas cartesianas, nós vamos ter tensões normais nas três direções do espaço, representado aqui pelo símbolo σxx, σyy e σzz, né, as três tensões normais nas três direções do espaço, e temos também, para cada direção do espaço, temos as tensões cisalientes, né? Tensões cisalientes. Veja que é o seguinte, pessoal, esse cubo aqui é para a gente entender na nossa mente, enxergar o problema, né, a descrição dessa situação física, né? Mas a rigor, isso aqui não é um cubo, é um ponto. É só um ponto, né? E por isso que então só tem 9 informações aqui, ó, só tem 9 elementos. Esse tensor, ele é formado por 9 elementinhos aqui, né? Certo? Porque, então, quando esse cubo aqui ele se torna um ponto, né, nós só vamos... Todas essas variáveis que vão ser reduzidas descritas por 9 elementos, né, 9 variáveis. Ok? Porque veja que nessa face aqui, né, a face esquerda e a face direita, né? Aqui, onde se encontram as tensões σxx, né? Quando isso aqui vai para um ponto, na verdade, esse σxx que está apontando para esse lado é o mesmo sigma que está apontando para esse outro aqui, né? Certo? Que a rigor, então, ele vai ter uma direção, né? Ele vai ter uma direção, o σxx, né? Ok? Então, esse entidade tensor, né? Esse que é o tensor tensão, que nos informa o valor de todas as tensões normais e cisalientes que atuam em cima de um ponto, né, um elemento diferencial, ok? Lembre, um elemento diferencial, por definição, a dimensão dele é zero, né, não tem dimensão, né? Então, por isso é um ponto. Muito bem. Agora o conceito de viscosidade. Para falar da viscosidade, vamos começar falando aqui da deformação de um elemento fluido. Então, nós temos aqui primeiro essa situação A, né, na letra A estática do fluido. Está tudo parado. Tudo parado. Então, não tem deformação. À medida que, então, vamos considerar que a placa inferior, né, ela é estacionária e a placa superior, subitamente, ela é posta em movimento, certo? Com determinada velocidade. Então, em determinado tempo,
esta placa está nessa posição aqui, né? Ela saiu do ponto M e foi para o ponto M'. Isso representou uma deformação, né? Já que a parte de baixo está estacionária, a superior se moveu, então esse elemento fluido foi deformado, né? Então essa face esquerda se deformou num ângulo delta alfa, né? E, e essa dimensão superior, né? Esse cateto oposto a esse ângulo, representa a deformação de delta L, ok? Veja que esse delta aqui, nós estamos assumindo que é um delta alfa, né? Esse ângulo delta alfa é muito pequeno. E para ângulos muito pequenos, o seno do ângulo é o próprio, é praticamente o próprio ângulo, né? Certo? Então por isso que ele está chamado simplesmente de, de delta alfa aqui, ok? Muito bem, só que daí o que acontece, né? Só que essa placa ela está em movimento, ela tem uma velocidade, então quer dizer que ela está em contínuo movimento. E para uma partícula fluida, né? Ela vai estar então em constante deformação, ok? E essa é uma questão, né? O fluido só vai se deformar se houver velocidade na placa superior. Se a placa superior se mover constantemente. Se de repente eu parar a placa, a deformação ela cessa, ela para de ocorrer. Diferente dos meios sólidos, né? Os meios sólidos não. O meio sólido eu movi a placa superior e parei. Então ele vai ficar deformado, né? Ele vai permanecer deformado, né? E vai também permanecer uma tensão cisalente no meio sólido. No meio fluido, não. Uma vez que eu cesso o movimento da placa superior, eu cesso também a deformação e cesso a tensão cisalente. Essa é a diferença, né? Do meio fluido e do meio sólido, ok? Muito bem, então aqui, ó, o que está escrito aqui embaixo? Veja esse ΔL. O ΔL, então a gente pode ver aqui, ó, que ele é igual ele seria, né? Ele seria o delta, o seno de alfa vezes o delta y, certo? Delta y é a distância entre as duas placas. Então, delta L, né, usando a trigonometria, ele é igual ao seno de delta alfa, multiplicado pelo delta y ali, né? Certo? Só que, como esse delta ele é muito pequeno, então, sendo alfa, o próprio alfa, né? Então, no fim das contas, o delta L é igual a delta y vezes delta alfa. E também, né, assumindo que a placa está em contínuo movimento, que ela tem uma velocidade, então, delta L é igual ao delta U vezes delta T, certo? Então, agora, igualando, né, delta L, que é igual ao delta L, então fica essa igualdade dessas razões de deltas aqui. Então, acaba que o delta alfa sobre delta T é igual ao delta U sobre delta Y, né? Ou seja, a taxa ou seja, delta alfa sobre delta T, o que é? É uma taxa de deformação, né? Tudo aquilo que eu derivo no tempo é uma taxa, né? Certo? Então, delta alfa sobre delta T é uma taxa de deformação que é igual a gradiente de velocidade, né? Delta U sobre delta Y, o que quer dizer isso? A variação da componente de velocidade U ao longo da dimensão Y, né? Então, ou seja, um gradiente gradiente da velocidade U na direção Y, né? Então, a taxa de deformação é igual ao gradiente de velocidade na direção Y. Muito bem, agora, trazendo mais para física, para a gente entender esse conceito. Então, pegando agora lá a definição de tensão de cisalhamento. A gente viu ali, né, que a tensão de cisalhamento é igual àquela força, a componente tangencial da força, dividido pela área, né, pelo delta pela área diferencial dA. Certo? Então, veja que, no fim das contas, a tensão desse cisalhamento, ela fica proporcional, ela é proporcional
ao gradiente de velocidade, né? Esse símbolo aqui é símbolo de proporcionalidade, né? Então, a taxa de cisalhamento ela é proporcional ao gradiente de velocidade na direção y. E o que permite que a gente coloque a igualdade é justamente a colocação aqui de um fator de ajuste, né? De uma constante de ajuste, e essa constante de ajuste é justamente o μ, né? Letra grega μ, que representa a viscosidade, né? Então, isto seria a viscosidade, né? Seria essa constante de proporcionalidade, né? Que permite que a gente iguale a tensão de cisalhamento né? O gradiente de velocidade, ok? E aqui tem um diagraminha, né, um desenho que permite a gente entender melhor, né? Então veja que tem a dimensão y aqui na vertical, né? Essa placa, veja que a placa inferior ela é estacionária, velocidade zero, a superior tem velocidade constante igual a u, então quer dizer que existe um gradiente, que é uma variação de velocidade de 0 até 0,3 metros por segundo, né? Então isso aí, isso aqui vai resultar numa determinada tensão de cisalhamento, numa força, né? Então, para um determinado fluido, esse que é o ponto que é importante entender, que para um determinado fluido, para eu manter essa velocidade de 0,3 metros por segundo, eu preciso aplicar uma força tangencial aqui, ó. Eu preciso aplicar uma força de cisalhamento mínima para que eu tenha esse 0,3 metros por segundo. Né? E essa força que é necessária aplicar, isso depende do fluido. Quanto mais viscoso o fluido, né, quanto mais grosso ele é, mais viscoso, maior vai ser essa força que eu vou ter que aplicar para manter essa velocidade de 0,3. Né? Quanto mais fino, menos viscoso é o fluido, então quer dizer que a força que eu preciso aplicar é menor para manter essa velocidade de 0,3. Ok? Então, fisicamente, isso quer dizer, né, essa é a definição aí da viscosidade. Né? Muito bem, pessoal. Só que isso aí que a gente viu é para os fluidos newtonianos, né? Mas existem outros fluidos que são não newtonianos. Então, o fluido newtoniano é isso. Ó. Aqui é o fluido onde essa viscosidade ela é constante, né? Certo? Para uma temperatura, né? A gente sabe que a maioria dos fluidos, a viscosidade varia com a temperatura, né? Mas isso já é outra questão, né? É uma questão da comportamento termofísico dele, né? Mas, para uma mesma temperatura, num fluido newtoniano, a viscosidade é constante. Já os fluidos que a viscosidade não é constante, mesmo mantendo, né, a temperatura, então são chamados não newtonianos. Mas, então, se ele não é constante, de que forma que varia a viscosidade desses outros fluidos? Bem, os fluidos não newtonianos são os fluidos cuja viscosidade é uma função da própria gradiente de velocidade, né? Certo? Ou a gente pode também chamar, né? Na verdade é o que está escrito aqui, ó, né? O gradiente de velocidade é igual à taxa de deformação, né? Talvez para entender melhor esses conceitos a gente vamos chamar o du dy de taxa de deformação. Nós também podemos dizer isso, né? Está demonstrado naquele equacionamento, né? Certo? Então veja bem, existem alguns fluidos que a própria viscosidade dele depende da taxa de deformação, certo? E vamos entender melhor, vamos tentar enxergar taxa de deformação. Quando eu enfio minha mão na água devagar, eu tenho uma piscina d'água, eu coloco minha mão na água devagar. Como a velocidade da minha mão é lenta em relação à água, quer dizer que a taxa de deformação da água é lenta, certo? Agora, se eu pegar minha mão
enfiar de forma rápida, com alta velocidade na água, né? Então aumentou a velocidade da minha mão em relação à água, quer dizer que aumentou a taxa de deformação da água. Está entendendo isso? Então veja, a taxa de deformação ela depende da velocidade com que aquele meio ele é deformado, né? Ele é deslocado, deformado. E existem fluidos que a viscosidade depende dessa taxa de deformação, certo? Então, por exemplo, é o que está indicado aqui, olha aqui, ó, nesse diagrama aqui, ó, o fluido newtoniano, ó, a taxa de deformação é constante, ó, a inclinação da reta é constante, ó, tá vendo? Não depende da taxa de deformação, né? Certo? A tensão de cisalhamento não depende da taxa de deformação. Já existe esse fluido outro aqui, ó, o dilatante. Ó. O dilatante, quanto maior for a taxa de deformação, maior vai ser a tensão de cisalhamento, maior vai ser a viscosidade, portanto. E tem o fluido pseudoplástico, que é o inverso. E à medida que eu vou aumentando a taxa de deformação, ele vai reduzindo, né, vai diminuindo a tensão de cisalhamento dele, vai ter uma tendência de diminuir a tensão de cisalhamento, né? E tem o fluido de Bingham, né? O fluido de Bingham, que veja que eu vou aumentando, né, a tensão de cisalhamento e ele não se mexe, né? Veja que até esse ponto aqui, ó, esse valor de tensão de cisalhamento, a taxa de deformação é zero. Quer dizer o quê? Que não existe velocidade, ele está parado, né? E aí, em seguida, nós vamos ver exemplos. E também isso aqui, matematicamente, né? Como modela-se, então, esses fluidos não newtonianos, né? Então, aqui, ó, fazendo a decomposição aqui dessa equação aqui de cima, né? Veja que esse K du dy elevado a n menos 1, tudo isso daqui está no lugar da viscosidade, né? Para um fluido newtoniano, tudo isso daqui é simplesmente μ, né? Só que para um fluido não newtoniano, essa viscosidade, que não é constante, foi chamado aqui de eta, né? Letra grega eta. Então esse eta seria a viscosidade do fluido não newtoniano, né? Porque a viscosidade do fluido é função da taxa de deformação. Agora vamos tentar entender fisicamente melhor o que são esses fluidos. Exemplo de um fluido dilatante, né? Então temos aí, quem não lembra da banheira do Gugu, né? Lá do Domingo Legal, né? Então ali a figura lá, o cara tentando atravessar a banheira do Gugu, aquela banheira, os cara, isso aí é amido de milho, né? Certo? Então é maisena, né? Aquele amido de milho, maisena. Se pegar maisena e misturar com água, né? Ele vai se transformar nesse fluido não newtoniano. Né? Então veja que o rapaz ali, ó, ele afundou um pouco a canela dele, mas do outro lado aqui a menina está conseguindo andar, caminhar em cima ali, ó. Mas veja que a pessoa só consegue atravessar a banheira do Gugu ali se ela dar passos fortes, se ela bater com força o pé no fluido. Ela tem que bater com força o pé no fluido. Porque quando ela bate com força o pé no fluido, o que está acontecendo? Ele está impondo uma alta taxa de cisalhamento. E com uma alta taxa de cisalhamento, a viscosidade desse fluido é alta. Inclusive, ele se comporta praticamente como um sólido. Tanto que a pessoa não afunda, né? Agora, se a pessoa pisa de forma mais lenta, né, no fluido, isso significa que a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento ela é mais baixa. Né? E para uma taxa de deformação baixa, este fluido, a viscosidade dele se comporta como um fluido, mesmo. Né? Então a pessoa afunda no fluido. Né? Enquanto que se ele impor uma alta taxa de cisalhamento, né, de deformação, o fluido, a viscosidade sobe e ele praticamente quase que se comporta como um sólido. E a pessoa consegue atravessar a piscina do Gugu, certo? Então isso seria um fluido dilatante. O fluido de Bingham, né? O que é? Ó? Por exemplo, a gelatina, uma graxa, né? A graxa, e uma pasta de dente.
Veja que a gelatina, a pasta de dente e até a própria graxa, veja que ela está parada aqui, ó. Então quer dizer que não tem ninguém impondo taxa de deformação ali, né? Então quer dizer que é muito baixa a taxa de deformação. Então ele parece um sólido. Inclusive ele mantém a geometria dele. Ele mantém a sua geometria porque a taxa de deformação ali é zero, né? Inclusive a gelatina, você pode empurrar a gelatina com o dedo, né, sem muita força, e ela se comporta como sólido, né, como sólido elástico, né? Então você tira o dedo, ela volta, é como se fosse um sólido, né? Só que se você ultrapassar uma determinada tensão de cisalhamento, aí você fura, você atravessa o dedo na gelatina, né? Então se você romper aquele sigma y aqui, ó, né, impor a taxa de uma tensão de cisalhamento maior do que isso, aí vai surgir esse novo termo aqui, ele vai se comportar como fluido. Isso é o fluido de Bingham. E esse é o pseudoplástico, né? E a tinta na parede. Então veja que a tinta na parede, quando ela está paradinha, ela fica lá na parede, né? Ela se comporta como um sólido, ela está parada na parede. Se alguém vai lá com o pincel e passa o pincel, o que é passar o pincel? É impor uma taxa de deformação. Então, quando impõe aumenta a taxa de deformação, ele cai, ele reduz a viscosidade e se comporta como um fluido, né? Certo? Mas aí pergunta, né? Tá, mas está escorrendo ali. Só que é o seguinte, isso que está escorrendo é o excesso de tinta. Aí o excesso de tinta, a gravidade puxa o excesso de tinta e essa tinta vai rolando, ela vai rolando, né? Só que observe que a parte superior, onde já escorreu o excesso de tinta, ela está paradinha, né? Onde está escorrendo a tinta é porque é excesso de tinta. E aí a gravidade puxa como ela vem descendo rolando aquele excesso de tinta, ok? Mas a partir do momento que ele atinge uma determinada espessura, né, ele se comporta como um sólido se ninguém botar o pincel ali, né? Ok? Então a tinta seria um exemplo de um fluido pseudoplástico. Muito bem. Então aqui falamos dos fluidos, né, diferentes comportamentos de fluido, mas pessoal, nós só vamos trabalhar com fluido newtoniano, tá? Aqui na engenharia mecânica nós, né, 90% dos nossos problemas é só fluidos newtonianos. Trabalhar com fluidos não newtonianos são situações muito específicas, né? Então, aí tem que ir para existe um outro campo da física que só estuda os fluidos não newtonianos, que é chamado de reologia, né? A reologia é aquele campo da física que estuda os escoamentos, o comportamento dos fluidos não newtonianos. Tá? Mas isso é uma coisa bem específica, a gente não vai entrar nisso. Nós só vamos tratar aqui dos fluidos newtonianos. Muito bem, um outro conceito importante para a análise da mecânica dos fluidos é a questão da tensão superficial, que é, na verdade, também uma propriedade, né? Mais uma propriedade dos fluidos, ok? Só que essa tensão superficial, ela é uma propriedade que é o seguinte, ela é uma propriedade que ela representa uma interação do fluido com a superfície. E o valor da tensão superficial, na verdade, ela depende do par fluido-superfície. A tensão superficial, ela é uma consequência da afinidade química entre a superfície e o fluido, certo? Então, ela é uma afinidade química. Então, por exemplo, esses dois desenhos que estão mostrados aí, né? Existe essa figura A, onde é uma superfície onde o fluido tem baixa tensão superficial com relação a essa superfície. Se ele tem uma baixa tensão superficial, quer dizer que ele molha mais a superfície. Ele aumenta a molhabilidade nesta superfície. Já a figura da esquerda representa uma interação fluido-superfície, onde resultou numa tensão superficial alta. Né? A tensão da superfície
daquela gota ali, ela é alta, então ela tende a fechar, né? A juntar as moléculas daquele fluido ali, né? Então, em geral, assim, quando a superfície sólida e o fluido não tem muita afinidade química, né? Não tem afinidade química, isso resulta numa tensão superficial alta. Ou seja, né, o fluido não gosta daquela superfície, ele quer repelir aquela superfície, então ele tenta se fechar. Então, isso resulta nessa alta tensão superficial. Já quando esse fluido ele tem uma boa afinidade química, então ele quer se grudar nessa superfície. Então ele espalha mais, ele molha mais a superfície, né? Por exemplo, tem um produto que o pessoal passa no para-brisa do carro, né, para não ficar para reduzir a molhabilidade, né, para quando chover não ficar aquela água espalhada, né? Então esse produto justamente ele reduz a afinidade química da água com a superfície do vidro. Então ele aumenta a tensão superficial da água. E aí, a água, quando bate ali, ela não gosta daquela superfície, daquela não tem afinidade química, ela forma gota. Ela facilita a formação de gota. E se forma a gota, essa gota escorre. Escorre e sai fora do vidro, né? Ao passo que determinadas substâncias que você passar no vidro, você aumenta a molhabilidade. Daí a água gruda, fica espalhada. Tu passa o limpador e fica aquela meleca lá e não sai, né? Certo? Então, são exemplos aí dessa efeito dessa tensão superficial. Veja que nós podemos modelar essa questão da tensão superficial, né? Então, por exemplo, a modelagem é proposta através desse experimento aí, ó, de um tubo capilar, né? Então, aí que vem o termo de tubos capilares, né? Força capilar, né? Porque são tubos com uma dimensão interna muito pequena, né? Que permite com que se evidencie a tensão superficial. Então, se a gente pegar um tubo de dimensão, né, de diâmetro interno muito pequeno e colocar ele na água, o que vai acontecer? A água ela vai ter uma determinada afinidade química com esse material e ele vai subir aqui, ó, certo? Então, isso, acho que todo mundo já experimentou isso, já observou, né? Quando você coloca um canudo de vidro ou até de plástico na água, a água sobe um pouquinho para dentro do canudo, né? Então veja que isso representa uma força, né? Porque se essa porção, esse volume de água se deslocou para cima, ele está se opondo à gravidade, né? Então se a gente pegar esse volume deslocado de água, né, ele tem uma massa. Esta massa de água vezes a gravidade é uma força-peso. Então quer dizer que tem uma força que é devido à tensão superficial que está puxando para cima essa massa de água, né? E ficou aqui em equilíbrio. Então essa força aqui é igual ao volume de água deslocado, certo? Vezes a aceleração da gravidade. Então aqui está o equacionamento. Ó. Ρg delta V é o peso dessa coluna de água, né? E aqui, né, nessa parte esquerda, está ali, ó, o sigma, que é a própria tensão superficial, vezes πd. O que é πd? É a circunferência, né? É a circunferência interna do tubo, tá? E cosseno de θ é a componente aqui, ó, porque ele forma o tal do menisco, né? Quando a água sobe no tubo, ele forma esse ângulo aqui, né, que é o ângulo do menisco, ok? Então, esse ângulo aqui, ele determina se a tensão superficial é alta ou baixa, né? Então, o cosseno do ângulo θ, vezes a circunferência, vezes a tensão superficial, né? Isso aqui é a força da tensão superficial, força que vai puxar para cima essa massa de água e que contrabalança com o peso da água do volume deslocado, ρg delta V, ok? Então veja que nesse caso aqui a água ela tem uma afinidade química com o vidro, que é por isso que ela subiu. Já tem esse outro caso aqui, ó, que é o caso do mercúrio. O mercúrio, de modo geral, ele não tem afinidade química com o vidro, portanto, o vidro tende a repelir, né, o mercúrio. Por isso que
ao invés dele subir no tubo, ele causou uma depressão aqui no tubo, né? Certo? E aqui, então, a gente evidencia que o ângulo θ, né, ele é um ângulo obtuso, né, e não um ângulo agudo como esse. Então, isso aqui resulta num cosseno de θ negativo, né? Então, evidenciando que ele é uma força que está empurrando ali para baixo nessa massa de água. Ok? Então, isso aqui é para a gente entender como é que a gente modela essa questão da tensão superficial. Agora, evidências de onde a gente encontra essa tensão superficial, né? Em que fenômenos? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, tubos de vidro com diferentes diâmetros, né? Se o diâmetro interno do vidro ele é pequeno, isso indica que a água, a altura do menisco, ele vai ser maior aqui, ó, certo? E aqui, no caso, o mercúrio também é mostrado aqui, né? Ok? Pessoal, depois eu recomendo que vocês façam o seguinte exercício, né? Pegue essa equação aqui, ó, e jogue aqui dentro do ΔV, né, variação de volume, o volume dessa água aqui, ó, né? Como é que calcula o volume da água em função do diâmetro e da altura? E aí coloque em evidência a altura do menisco, a altura em função do diâmetro. Só como exercício, para vocês fazerem uma análise, né? Para vocês perceberem que como reduzindo o diâmetro aumenta a altura do menisco. Faça esse exercício aí. Muito bem, na natureza, onde é que nós encontramos os efeitos da tensão superficial? No que é o chamado efeito capilar, né? Isso é o efeito capilar. Então, uma árvore, né? Ela, como é que a seiva, né, sai lá da raiz e chega até as folhas lá em cima da árvore? Porque a árvore, ela, né, dentro dela, ela é cheia de veias, né, veios, né, os veios que conduzem a seiva, né? E a movimentação da seiva, então, é produzida pelo efeito capilar. Esse experimento do tucho de papel aqui também, acho que todo mundo já fez, é bem fácil de fazer, né? Isso aqui também ocorre. Entre as fibras do papel existe um meio poroso, né? Certo? Então, e veja que o tubo é só uma forma para a gente enxergar melhor, né? Mas na realidade, na natureza, o que mais acontece é o efeito capilar dentro de meios porosos, né? Então, qualquer meio poroso, né, onde o diâmetro médio dos poros é muito pequeno, a nível microscópico, né, vai acontecer o efeito capilar. Né? Então, outra coisa, né, como é que às vezes a gente vê lá em cima do morro um olho d'água, né? Uma nascente, um olho d'água lá em cima do morro. Como que acontece isso? Né? Como é que a água chega lá em cima? Por causa do efeito capilar. A rocha é porosa, né? Claro, temos aí o granito, o basalto, né, que são rochas que, na maioria das vezes, são maciças, né? Mas entre essas rochas maciças existem as rochas arenosas, os arenitos, né? As rochas sedimentares, né? E as rochas sedimentares, em geral, elas são porosas. Então, entre camadas de leitos de rocha que não são porosas, né, maciças, existem veios de rochas porosas. E através desses veios de rocha porosa é que ocorre o efeito capilar e a água é bombeada do pé da montanha para cima da montanha. Né? E aí aparece um olho d'água lá em cima da montanha. Né? Ok? Então, muito bem. E aí, só que o pessoal dá de pegar esses efeitos aí, da natureza, da tensão superficial, efeito capilar, e aplicar em soluções de engenharia. Né? Por exemplo, os tubos de calor, heat pipes, né? Tubos de calor. É um dispositivo muito interessante, né? Muito bem bolado, né? Que permite o transporte de calor, de energia térmica, de um ponto até outro. Né? Então, por exemplo, aqui tem um esquema, né? Um esquemático de um tubo de calor. Né? Ele é um tubo que tem uma parede com uma espessura de camada porosa na periferia, e dentro dele ele é oco. Ele é oco. E ainda dentro desse tubo existe um fluido de trabalho. Né? Em geral são fluidos orgânicos, mesmo fluido de geladeira, do fluido refrigerante, ou até água, depende da aplicação. Né? Existem as mais diversas aplicações, conforme a pressão e temperatura, conforme a pressão e temperatura da aplicação,
vai se selecionar o melhor fluido de trabalho, né? Ok? Mas a questão é que sempre esse fluido de trabalho dentro do heat pipe, ele vai estar na condição de saturação, sempre, né? Então, por exemplo, em um ponto do heat pipe, ele vai receber calor. Então, o líquido vai receber calor, como está na condição de saturação, ele só troca calor latente. Todo o calor que ele absorver, ele vai vaporizar o líquido. E aí o vapor ele viaja pela parte oca do tubo de calor até a parte fria. Lá na parte fria, o heat pipe vai rejeitar calor para o ambiente externo, né? Só que dentro do heat pipe ele está rejeitando calor latente, portanto ele está liquefazendo o vapor que chegou aqui, ó. E aí o líquido que é formado, ele é bombeado por efeito capilar pela periferia dentro do meio poroso até lá a outra extremidade onde vai vaporizar novamente, certo? Então aqui, ó, o exemplo mais evidente aí é o sistema de resfriamento do processador dentro do nosso notebook. O processador tá, essa aqui é uma placa do notebook. O processador está lá no centro do notebook. Só que é preciso refrigerar. Todo mundo sabe que o processador tem que ser refrigerado, né? Senão ele superaquece. Mas como que é transportado o calor lá do centro do notebook até a periferia? Através de um heat pipe, ok? Então aí as figuras estão autoexplicativas basicamente, né? Controle térmico de satélites, mesma coisa, é usado muito heat pipes ali para fazer o controle térmico de satélites. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo ok. Até aqui parece que está tudo ok a gravação. Então agora vamos ver a classificação. Estamos nos encaminhando para a parte final aqui, a classificação dos escoamentos. Bom, então os escoamentos de fluidos podem ser, primeiro, classificados em não viscoso e viscoso. Veja que não viscoso é uma idealização, né? Todo fluido real tem viscosidade, né? Mas para efeitos de análise, facilita muito a vida se nós pudermos admitirmos em algumas situações que o fluido é não viscoso. Mi igual a zero. E é possível, em várias situações, em muitas soluções, a gente consegue desenvolver assumindo fluido não viscoso, né? Mas a gente tem que saber quando pode e quando não pode. E dentro dos fluidos não viscosos, podemos ter ainda os escoamentos, escoamento não viscoso, temos escoamentos compressível e incompressível. Ok? Dentro do escoamento, veja, escoamento compressível e escoamento incompressível. Claro, se ele é compressível, nós estamos falando de um gás. Certo? De um gás. O gás é compressível, todo mundo sabe. Líquidos são incompressíveis. Também, acho que todo mundo já meio que sabe disso. Os líquidos são incompressíveis. Só que, no entanto, existem muitos escoamentos de gases que podem ser considerados e são considerados como escoamentos incompressíveis. Isso que tem que ficar claro. Então, nós vamos ter muitos escoamentos que são incompressíveis, mas são escoamentos de gases. Como pode isso? Na verdade, são escoamentos onde os efeitos de compressibilidade são desprezíveis, né? Certo? De modo geral, isso está lá no livro também, vocês podem ver. De modo geral, o que acontece? Escoamento de gases cujo o número de Mach é menor do que 0,3, então nós podemos considerar que esse escoamento de gás é incompressível. O que é o número de Mach? É um número adimensional que relaciona a velocidade do escoamento com a velocidade do som naquele fluido. A velocidade do som, acho que eu comentei isso lá em termodinâmica para vocês, a velocidade do som é uma propriedade termodinâmica. Né? Cada fluido tem a sua velocidade do som, certo? Então ela é uma constante, ela pode ser usada como uma referência de velocidade. E se nós temos uma referência para a velocidade, nós podemos criar um parâmetro adimensional, né? Fazer um produto de velocidade sobre velocidade. Então nós vamos ter um parâmetro que não tem dimensão,
e que nesse caso é o número de Mach. Nós vamos ver isso mais para frente, lá quando a gente vê escoamentos internos lá na frente, tá? Então, mas a caso é isso. Quando o número de Mach, né, for menor que 0,3, nós podemos considerar que o escoamento do gás é incompressível. Muito bem. Então, do outro lado aqui nós temos os fluidos reais, viscosos. E escoamentos viscosos podem ser classificados como escoamentos laminares ou turbulentos. Nós já vamos ver em seguida o que é isso. E ainda assim, mesmo que seja ele laminar ou turbulento, ele ainda pode ser um escoamento interno, como escoamento dentro de um duto, ou escoamento externo. Escoamento externo é o escoamento que ocorre ao redor de um objeto que está imerso no fluido, certo? Então, esse é o escoamento interno e externo. Também nós vamos ver a fundo isso aí lá para frente, capítulo 8 e 9, isso aí. Aqui exemplos, né? Então, escoamento não viscoso, né? O escoamento não viscoso ao redor de uma esfera. O escoamento se deforma, mas logo ao final aqui do objeto, ele volta à situação normal dele, né? Então, as linhas de corrente se deformaram, mas ele acabou voltando para a situação normal dele. Então, no fluido não viscoso. Já no fluido viscoso, né, ocorrem determinados fenômenos, principalmente esse fenômeno aqui, que é o fenômeno da camada limite. Camada limite é a região do escoamento onde existem variação de gradiente, onde existe gradiente de velocidade entre a parede e o escoamento uniforme, né, o escoamento. Então, essa parte fora da camada limite, onde não existe gradiente de velocidade, né? De certa forma, o escoamento meio que não está sentindo o objeto, né? Apesar dele ter se deformado aqui, né? Mas não existe gradiente de velocidade, né? Então existem várias coisas que acontecem ao redor de um objeto, né? Quando o escoamento é viscoso, nós vamos ver isso mais para frente também. Aqui outro exemplo, aqui só dizendo o que é a camada limite também, né? Já expliquei mais ou menos. No escoamento laminar, nós temos um fluido comportado, né? Certo? Então, no escoamento laminar, unidimensional, por exemplo, então nós vamos ter só a componente U aqui, ó, certo? Já um escoamento turbulento, ele não é um escoamento comportado, né? É um escoamento que ele é modelado, né, como uma média, né, velocidade média U médio, né? Na média ele está indo aqui na direção X, mais uma flutuação, né? Então ele é modelado como uma velocidade média mais uma flutuação, né, de velocidade em cima dessa média aí. Ok? Fisicamente, o que quer dizer isso, né? Fisicamente, o escoamento laminar é um escoamento que ocorre em lâminas, né? É como se houvessem diversas lâminas de fluido. E cada lâmina tem uma velocidade diferente. E também, uma lâmina, e como elas têm velocidades diferentes, uma lâmina está escorregando sobre a outra, né? Diferentes lâminas estão no mesmo sentido, só que elas têm velocidades diferentes, né? Essa lâmina está andando e essa lâmina de cima tem velocidade maior. Então existe um escorregamento entre as lâminas, né? Então esse escoamento laminar, e que por isso mesmo ele é mais arrastado. Ele tende a frear mais, ele freia o escoamento, tá? O escoamento laminar, porque ele é arrastado, né? Já o escoamento turbulento é o escoamento formado por turbilhões, né, de escoamento, né? Eu gosto de imaginar o escoamento turbulento como escoamento onde as porções de fluido estão rolando, né? Estão rolando lá dentro do tubo, né? E por isso mesmo, o escoamento turbulento, ele freia menos o escoamento, né? Ele tende a frear menos, né? A dissipar menos energia do escoamento, certo? Então, em termos de operacionais de determinados equipamentos, o escoamento turbulento ele é preferível, porque ele causa menos perdas de energia,
ele favorece mais o movimento do fluido, né? Certo? Só que é um escoamento caótico, né? Que ele é de difícil modelagem. Ele é uma característica dos escoamentos turbulentos é a sua caoticidade. E por isso mesmo, uma forma de modelar ele é só através de uma média de velocidade e composta por mais uma flutuação de velocidade, né? Ou seja, a gente só consegue avaliar um escoamento turbulento, né, a rigor, com uma precisão, através de técnicas estatísticas, né? Certo? Então, através das técnicas estatísticas, nós conseguimos determinar uma média e também uma flutuação de velocidade em cima dele. Aqui do lado tem uma fumaça de cigarro aqui, né? Veja que no início ela é comportada, essa fumaça, é laminar. Depois ela começa a se desestabilizar, formar aqueles vórtices ali, né? E de um ponto em diante ele é totalmente caótico, né? Totalmente caótico, indicando que é um escoamento turbulento, ok? E um parâmetro também adimensional, assim como no IDMAC que eu mencionei, um parâmetro que nos permite, né? O valor dele nos permite dizer se o escoamento é laminar ou turbulento é o número de Reynolds, que é esse RE aqui, né? Que ele é composto aqui, né? Pelas variáveis massa específica, velocidade, L, que é uma dimensão característica, pode ser L, pode ser diâmetro do tubo também, e a viscosidade. Então, se vocês forem fazer uma análise das dimensões dessas variáveis, vocês vão observar que vocês vai se cancelar todas as dimensões. E no final vai ser adimensional. Esse parâmetro Reynolds aqui, ele vai ter dimensão, não tem dimensão. Tá? Ele é adimensional. Mas o valor deste número de Reynolds é o que vai nos dizer se o escoamento é laminar ou turbulento. Nós vamos ver isso também com bastante cuidado lá para frente. Pessoal, isso aqui então, tudo que nós falamos hoje são conceitos fundamentais, tá? Para vocês ficarem cientes, ok? E baseado nestes conceitos, é que então a partir da próxima aula nós vamos desenvolver todo o nosso entendimento do modelamento, né, descrição e previsão, predição dos escoamentos, que é o objetivo da mecânica dos fluidos. Ok? Então, por hora é isso. Muito obrigado e até mais.